Hoje eu quero te contar o que mudou no meu conteúdo nos últimos tempos, por que que eu fiz essa mudança e qual que foi o impacto disso até agora. Oi, meu nome é Letícia, eu sou profissional de marketing e recentemente o meu conteúdo no Instagram passou por algumas mudanças, sei lá, talvez um pouco contraintuitivas, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, qual foi o impacto disso, porque eu vou te falar que as mudanças afetaram muito o meu crescimento e não de uma forma boa. Elas atrasaram o meu crescimento, diminuíram o meu crescimento, atrasar não é uma boa palavra, diminuíram o meu crescimento, mas eu tive muitos impactos positivos, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu falo sobre marketing, não é sobre marketing digital, é sobre marketing geral, que inclui o digital, mas que vai muito além disso. E de uns tempos para cá, eu venho refletido muito sobre o meu conteúdo, que tipo de conteúdo eu quero fazer, porque a gente vive numa era, bom, num ano, porque essas coisas mudam muito rápido, a gente está vivendo um momento de muito excesso de conteúdo, muito excesso de dicas, de conteúdo prático até, conteúdo útil, conteúdo importante, mas sim em excesso. E muita gente à minha volta, tanto gente que eu sigo no Instagram, quanto pessoas com quem eu converso no mundo offline, começaram a questionar sobre os problemas desse excesso de conteúdo. Porque por mais útil que seja um post, né, que a gente faz, que a gente coloca lá todo dia informações super úteis, super importantes, no meio de tanto conteúdo, ela perde atenção. Porque isso falta nas pessoas atualmente, né? Atenção. A nossa atenção está muito dispersa, está muito focada em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí acaba que a gente desprende uma energia muito grande, um tempo muito grande, conhecimento, inclusive, para fazer um único post e ele não tem atenção das pessoas. E isso não é culpa nem de quem produz, nem de quem está consumindo. Existe um excesso de informação e a atenção fica mesmo escassa. Eu comecei a pensar muito sobre onde que valia a pena eu depositar o meu tempo e a minha energia na hora de criar conteúdo. Foi, inclusive, um dos motivos para eu ter decidido vir para o YouTube, né? Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram, talvez aqui também, não tenho certeza. Mas é porque aqui eu sinto que as pessoas estão um pouquinho mais dispostas a parar e prestar atenção naquele conteúdo, naquela informação que a gente tem para passar. No Instagram, as pessoas estão ali rolando feed meio casualmente, às vezes procrastinando do trabalho. Não façam isso, tá, gente? Prestem atenção no trabalho, que é importante. Ou então, às vezes, assim, assistindo uma série e rolando feed. Não tem tanto essa mentalidade de aprender. Claro que eu estou falando de modo geral, né? Tem gente que vai sim, que está ali para aprender, que vai prestar atenção, mas em termos de retorno sobre investimento, acaba que o Instagram não estava dando um retorno tão bom assim na hora que eu fazia esses posts mais que demandam mais o meu tempo. Com essas reflexões, eu comecei a prestar atenção também nos perfis que eu sigo e que eu tenho mais gostado de seguir, que eu tenho gostado de consumir o conteúdo. E eu percebi que realmente os meus perfis preferidos, os meus criadores de conteúdo preferidos, eles não têm necessariamente esses posts super informativos todo dia, esses carrosséis com 10 páginas, cheio de informação, cheio de coisa útil todo dia. Eles fazem isso quando fazem, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E o que eu realmente gosto de acompanhar nesses perfis tem muito mais a ver com a opinião das pessoas que produzem aquele conteúdo do que com a coisa didática mesmo. Porque, assim, na hora de falar sobre didática, tem um tanto de canal no YouTube já, tem um tanto de livro que eu posso estudar, e eu tenho muito mais interesse na opinião e na perspectiva das pessoas que eu sigo do que no que elas conseguem me ensinar mesmo. Então, os perfis que eu mais gosto, eles acabam postando muito mais foto com reflexões, ou às vezes uma frase com uma reflexão, às vezes até um carrossel maior, mais informativo, mais longo, mas sempre com muita opinião, mais opinião do que educação. Educação no sentido de educar, tá? É todo mundo muito educadinho. Com isso tudo, todas as reflexões e questionamentos sobre o conteúdo, veio também uma mudança de rotina para mim, que foi o quê? A criação desse canal, que vos fala, que dá uma trabalheira do cão. E isso diminuiu o meu tempo disponível para a criação no Instagram. Então, acaba que veio um pouco a calhar essa mudança assim, de foco no conteúdo, porque eu levava horas para fazer um post educativo. Eu tinha que parar, estudar, procurar umas referências sobre aquele assunto.
reler o texto 1000 vezes para ver se estava dando para entender e tudo mais. A minha opinião, ela vai sendo formulada na minha cabeça enquanto eu estou vivendo minha vida. Então, na hora que eu vou colocar ela num post, fica muito mais fácil. Eu faço uma foto com uma reflexão, ou então um carrossel um pouco mais simples. E isso, então, foi também conveniente. Matei 2 coelhos com uma cajadada só? Eu posso falar isso sendo vegetariana? Não sei. Mas foi conveniente, assim, eu juntei o útil ao agradável. Essa mudança que eu tô vendo no consumo das pessoas, ou essa mudança que deveria acontecer, que anda acontecendo, junto com a mudança da minha rotina. Vamos falar então sobre essa mudança. O meu conteúdo, até, sei lá, alguns meses atrás, 3, 4 meses atrás, eu fazia questão de fazer carrosséis super longos e informativos e educativos, dica prática, coisa que as pessoas pudessem aplicar. E eu tinha um retorno muito legal desse conteúdo, desses conteúdos, né? Lá no início do meu perfil, assim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha um retorno muito legal e as pessoas compartilhavam muito o meu conteúdo. Não muito, mas muito mais do que hoje. Então, acaba que eu conseguia alcançar mais pessoas, o meu perfil crescia, inclusive, um pouquinho mais rápido, e eu conseguia ajudar algumas pessoas específicas que paravam para colocar aquilo ali em prática. Opa, bati no microfone, foi mal. Com esses conteúdos, eu tinha bastante interação, meu engajamento estava lá em cima. A minha base de seguidores crescia relativamente rápido, o quão rápido é possível crescer, era possível crescer em 2020, porque já era um crescimento bem mais lento, né, do Instagram. E eu abri mão disso para fazer esse conteúdo que eu acho que faz mais sentido para mim e para o momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que faz mais sentido até para o contexto que a gente está agora em 2021. Eu passei a fazer, então, nos últimos meses, nos últimos o quê? 3 meses, mais ou menos, 4 por aí, eu comecei a fazer um conteúdo mais pessoal, mas ainda que de marketing. Como que eu posso falar sobre isso melhor? Eu comecei a fazer um conteúdo com mais opinião, com mais posicionamento e não tanto esse conteúdo educativo. Eu levo muito menos tempo para a produção de um post, apesar de que a elaboração dele na minha cabeça, assim, aquela ideia fica cozinhando por muito tempo, mas na execução mesmo, eu levo muito menos tempo. E eu acabei perdendo em engajamento. Isso é verdade, polêmicas. Eu perdi engajamento e o meu crescimento diminuiu também. A proporção que eu crescia, a velocidade que eu crescia, isso caiu muito. Mas, o que aconteceu junto com isso tudo? Eu comecei a receber pedido de proposta, pedido de orçamento, coisa que eu não tinha antes. Então, o meu engajamento caiu, o meu crescimento diminuiu, desacelerou, mas está entrando dinheiro. Olha que loucura! Quando eu paro para pensar nisso, é uma coisa assim, é um pouco difícil de conversar sobre isso, porque eu também não quero causar ansiedade em ninguém sobre chegar cliente, sobre entrar dinheiro, porque eu sei que a situação não está fácil quer dizer, para quase ninguém. Eu não ia falar que não está fácil para todo mundo, mas não está fácil para quase ninguém, nem para mim. Então, assim, é difícil eu compartilhar aqui números, né, quantidade de dinheiro, quantidade de clientes, mas o fato é que eu tenho hoje muito mais pedido de orçamento, muito mais demanda de cliente do que eu tinha há 3, 4 meses atrás, 3 meses atrás. E isso se deve, a meu ver, de acordo com a minha opinião como profissional de marketing, se deve muito ao fato de que as pessoas agora conseguem se identificar comigo. Antes, eu estava ali ensinando, não tinha opinião, eu tinha medo de colocar opinião, de verdade. Eu tinha muito medo de me posicionar. Então, antes eu estava ali educando as pessoas, educando, ensinando. Estava sendo útil, mas o retorno financeiro estava ali um pouco mais difícil. Mas eu tinha engajamento. E tinha gente chegando na minha página todo dia. E eu não perdia muito seguidor. Hoje eu perco seguidor demais. Muito seguidor. E agora que eu me exponho mais a minha opinião, um pouquinho ali da minha vida pessoal, um pouco mais sobre as minhas percepções, eu entendo que as pessoas que estão interagindo comigo hoje, não só potencial cliente, né? Outras pessoas que interagem comigo também, elas se identificam muito mais comigo. Até porque quem não se identifica está saindo. Né? Quem não gosta da minha forma de trabalhar, não gosta da minha visão, está saindo do meu perfil. Por isso mesmo que eu perco seguidor todo dia. Mas está ficando e está interagindo comigo, usei muito gerúndio, quem realmente se identifica comigo. E o retorno disso está sendo muito incrível. Eu não sei se deu para entender o que eu estou tentando falar aqui, mas eu acho que eu queria destacar
essa questão aqui do conteúdo por ego e o conteúdo com um fim de manter a nossa empresa. Se eu fosse focar só em engajamento, que é a métrica que o Instagram incentiva a gente a focar, né? Engajamento e número de seguidor, eu tava lá fazendo aquele conteúdo mega informativo até hoje. Eu tinha tanto salvamento, mas tanto salvamento, era muito. Eu não parei de fazer esse conteúdo informativo, mas eu faço ele, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É uma coisa que aparece esporadicamente e mesmo quando aparece, normalmente vem carregada de opinião e de posicionamento e não é só aquela coisa explicativa. Só que esse conteúdo, apesar de alimentar o meu ego, não me dava um retorno financeiro, um bom retorno financeiro. É lógico que não é tudo conteúdo, né? O conteúdo não é a única coisa desse contexto que colaborou para eu começar a ter cliente. Tem um tanto de coisa, tem a minha postura em relação a tudo, a forma que eu estou lidando com o meu negócio, tem um tanto de coisa, isso é lógico. Mas isso é, sim, pela minha percepção, é um fator importantíssimo, é uma coisa que fez muita diferença. Eu deixar o ego de lado com os meus posts com muito engajamento e prezar por esse posicionamento que me aproxima mais das pessoas. Eu acho importante a gente ter essa conversa, eu acho importante abrir isso aqui, porque na hora que você entra no meu perfil, você vê apenas o meu número de seguidores, talvez o meu número de curtidas, dependendo aí se você entrar pelo computador, você vai conseguir ver isso. E você vai ver, se você quiser fazer uma análise, você vai ver que o meu engajamento diminuiu. Você consegue ver que o meu número de seguidor não está crescendo com a mesma velocidade que ele crescia antes. Não que ele crescesse ultra rápido, mas diminuiu. E pode parecer que essa mudança de conteúdo para um conteúdo mais simples, para um conteúdo que cabe mais na rotina, pode parecer que ela teve um impacto negativo, mas não teve. Quer dizer, teve em termos de Instagram, em termos de crescimento. Mas para o meu bolso, eu acho tosco falar isso, mas enfim, para o meu bolso, ela teve um impacto muito positivo. Eu estou tendo mais conversão em clientes do que conversão em seguidores, e isso é uma coisa boa. Então, se você se sente pressionado por essa necessidade de produzir conteúdo, de produzir todo dia, porque tem isso também, tá? Eu diminuí a frequência. De produzir todo dia, de fazer posts super explicativos, super longos, eu tô aqui para te falar que isso não é regra de que é o que vai funcionar. Vai depender. Tem gente que, por exemplo, vende o serviço de social media, que pode fazer mais sentido investir nesse portfólio. Sei lá, depende. O contexto de cada um é diferente, a gente fala sobre isso sempre, não tem fórmula e tudo mais. Mas eu vim para te falar que é possível a gente fazer um conteúdo que cabe um pouco mais na nossa rotina, adaptar o conteúdo para a nossa rotina e continuar com a nossa empresa de pé. Talvez até melhorar o crescimento da empresa. Se você quer acompanhar esse conteúdo mais de perto, quer acompanhar também as minhas noias, meus questionamentos, eu te convido a me seguir lá no Instagram, que eu estou cada vez mais me posicionando e falando sobre essas coisas por lá. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a inscrever aqui no canal para receber os próximos.